Fala galera dos Irmãos por Carros, então, hoje eu tô vindo aqui para fazer um vídeo para vocês mostrando um dos principais defeitos da Spin, né? Spin, Cobalt, o que que acontece? Quando você dá a partida, a ventoinha dispara, aí o que que acontece? Quando a ventoinha dispara, muita gente deve falar, nossa, então deve ser ou junta queimada, ou válvula termostática, ou é bomba d'água. Mas é nenhum dos três. É um problema mais relacionado, é, não diria parte elétrica, mas a um item, a um opcional do carro, né? Um ar-condicionado, por exemplo. O que que acontece? Você dá a partida e a ventoinha liga na hora, tipo, passando 3, 4 segundos ela já liga, né? Porque assim, esses carros, a temperatura normal para poder estar ligando a ventoinha é com 98 graus. E ele desliga a 92 graus, né? O que acontece? É, Quando você está na velocidade 1, sem o ar-condicionado ligado, a temperatura, como a ventoinha fica ligada direto, a temperatura cai a 82 graus. Aí o que acontece? Você começa a gastar mais, o carro começa a beber muito, né? Outra coisa também, acaba tendo um desgaste maior, né? Na hélice também. E quando tá com o ar-condicionado ligado, geralmente liga o segundo estágio, né? O segundo estágio ligado, o carro fica com temperatura 71 graus. Então, assim, acaba estragando todo o sistema ali, né? Conjunto de bloco, todo o conjunto ali. Por quê? Porque o carro foi feito para trabalhar no mínimo 92 graus, né? E o que acontece? Ele trabalhando 71 graus, vai gastar mais, vai ter maior desgaste em várias outras peças. Por exemplo, vou mostrar aqui, ó. Vou ligar o carro agora. Já até abri o capô lá, eu tô sozinho, ó. Liguei. Ó, lá de fora. Então, ela dispara. Assim que você bate a chave, ela já dispara. Menos de 3 segundos, mais ou menos, ela já dispara. Isso por causa da pressão, né? Pressão do ar-condicionado, né? No refil, é do refil, do secador, do ar-condicionado, né? Esse é o problema. Que é uma pecinha que fica localizada mais ou menos ali, ó, atrás, se eu não me engano, né? Esse é o problema, é refil do secador do ar-condicionado. E quando você liga o ar-condicionado, a ventoinha geralmente ela vai para 2, né? O segundo estágio, e ali não desliga mais. O que faz com que o carro trabalhe a 71 graus. Então, é um grande perigo. Se seu Cobalt está aí na faixa de 60 a 70, 80 mil quilômetros rodados, geralmente acontece esse defeito, né? Esse carro aqui é um Spin 2014, está com 77 mil quilômetros rodados, né? E nenhuma questão, não é parte mecânica, e sim parte do ar-condicionado. Bom, galera, cheguei aqui na oficina, né? Aqui na Bueno Ar, aqui na T2. Os caras só especializados em ar-condicionado, os caras dão serviço muito bom. E vamos acompanhar, né? O que aconteceu, o que precisou. Fizemos um vídeo, o rapaz fez um vídeo pra gente também, mostrando desmontado, né? E aí, meu amigo, beleza? O que acontece? Aqui tá seu carro desmontado. O filtro secador que a gente tá falando vai aqui, ó. Esse é o condensador, certo? E o filtro secador vai aqui dentro. Aí nós vamos tirar ele aqui para ver se realmente o defeito é aquilo que a gente tá suspeitando aqui, que o que pode ser é isso. Mas vamos ver aqui e te falo já. Todo o processo. Agora a gente vai estar mostrando a questão da peça que foi substituída, né? É refil, né? É o refil do filtro secador. Refil do filtro secador. Qual que é a função dele? O que acontece? Esse filtro aqui, ele serve para reter umidade, segurar a umidade do sistema. O que aconteceu com ele? Ele embolou dentro do condensador e fechou a ponta. Ele normalmente não é tão mole como está aqui, ó. Ele é um filtro mais durinho, mais seco, vai uma sílica aqui dentro, entendeu? Por isso que é secador mesmo, né? Por isso que é secador. Como essa ponta dele tampou, ela fechou o condensador. Fechando o condensador, essa pressão começou a aumentar no pressostato. E o pressostato fez com que a ventoinha ficasse parada direto. Deixa eu mostrar o pressostato aqui.
É só está essa válvulazinha aqui, tá vendo? Que ela serve para fazer disparar a ventoinha do ar-condicionado. Como a pressão chega nele aqui muito forte, ela fica disparada direto. Ah, por isso então o carro ficava mais frio, né? O tempo todo frio, porque o tempo todo a ventoinha disparada. A gente tinha levado ele no mecânico, galera, e checou junta, checou válvula termostática, bomba d'água, era nenhum. E o carro a 71, 72 graus funcionando. E a gente assim, ué, não é possível. Trouxemos aqui, né, na Bueno Car, com o Celso. Ele acabou resolvendo o problema nosso, né? A gente vai estar mostrando também algumas outras partes do vídeo. Ventoinha agora. Vamos fazendo o teste aqui realmente com ela. Galera, esse filtro deveria ser branco. Deveria ser branco. Olha a cor que tá preto. Mole, né? Então esse aqui já estava muito desgastado. Eu tinha notado que o ar-condicionado dela, estava fazendo a viagem, semana retrasada, tava com um cheiro muito forte. Você sempre usa apertado o recife? Sim. O filtro dela, você já olhou? É novo? Como que é? Não, é novo. Mas parecendo que, tipo, sabe quando você um pouco de dióxido? O cheiro... Vou te explicar o que você pode fazer para melhorar. Então, galera, problema resolvido. A ventoinha tá disparando e voltando, né? Não tá ficando direto. Então o problema já tá resolvido nesse sentido. Queremos agradecer ao pessoal da Bueno Car, né, que fez a troca, trocou o ar-condicionado também, já aproveitou o gás do ar-condicionado, né, trocou. O carro está em perfeitas condições agora. Isso pega muitos mecânicos, né, questão disso. Ah, mas será que é junta? Será que é válvula termostática, né? Será que é bomba? Eu mesmo, particularmente, pensava que era isso tudo, sabe? Infelizmente, graças a Deus também não era, né? Era um problema mais fácil de estar arrumando também, né? Porque se fosse uma junta queimada, tanto de problema que poderia causar, né? Poderia ser também, né? Então, o carro está em perfeitas condições. O ar está funcionando, vou ligar aqui o ar. Ar funcionando normalmente. Ele também me deu outra dica, né? Sobre o dióxido de carbono. Que quando você, com esse período chuvoso, você deve, pelo menos uma vez por semana, né? Desligar o ar aqui, né? Deixar só o ventilador mesmo, ligar no 4. Quando você ligar no 4, e você joga no ar quente, pelo menos uns 10 minutos por semana, deixa o carro assim, porque o ar quente vai matar os átomos que tá lá dentro do sistema, entendeu? E isso vai te ajudar a questão de poluição, né? Eu mesmo, por exemplo, eu tenho sinusite, rinite e bronquite. Eu fui fazer uma viagem nesse carro e notei que, tipo assim, nosso ar-condicionado tá me irritando, o nariz tá coçando, tá querendo sangrar toda hora. E o pessoal da minha família não via isso, sabe? Então, aí eu falei, uai, só eu tô sentindo essa coisa? Então eu até perguntei pro Celso ali da Bueno Car, né, sobre isso, ele me explicou melhor. Porque esse tempo de chuvoso acumula muita água na caixa seca, né? Isso faz com que o carro comece a acumular sujeira, poeira, coisas ruins, né? E isso acaba prejudicando o funcionamento, né? A qualidade do ar-condicionado. Então, estacionando o carro aqui, né? O povo para em lugar errado, que não pode. Então, galera, se você gostou do vídeo, deixe no comentário essa dica que eu dei. É importante. Para quem tem Cobalt, tem Spin, né, Prisma, com esse motor família 1, que usa esse compressor. A cada 60, 70, 80 mil quilômetros rodados, olhar essa questão. Porque o refil é baratinho, né? Olha a situação. Refil é baratinho. Que pode, esse aqui, quando ele vai embolando, ele pode estourar o condensador. Aí sim, aí o prejuízo é um pouco maior. Esse aqui, ó,
Um sistema limpado disso, uma forma disso, foi trocar o ar-condicionado e o refil, mão de obra, R$ 180. Então, um compressor no mínimo é 600, R$ 700, no mínimo. Então, ficou mais um vídeo falando sobre dicas. Se inscreva no canal, compartilhe, comente e fique com Deus.